Você já pensou por que as crianças não se envolvem em aulas que você acha interessante? A resposta está justamente nessa pergunta. As aulas elas são interessantes para você, mas não para as crianças. Mas fica tranquila que eu tenho a solução para isso. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar algumas estratégias e algumas formas que você pode mudar sua sala de aula para que as aulas fiquem interessantes, tanto para as crianças quanto para você. Mas antes de compartilhar essas estratégias com vocês, quero contar um pouquinho da minha história. Eu sou a Pamela, sou CEO e cofundadora do Mundeza Educacional e atuo na educação há quase 15 anos, tanto em sala de aula como coordenadora pedagógica e formadora de professores. A minha primeira graduação foi em letras e depois eu fiz pedagogia pela USP, além de MBA pela Exalc em gestão escolar e psicopedagogia. Além disso, eu tenho certificados de universidades reconhecidas mundialmente, como Harvard, Cambridge, Stanford e Columbia University. Em 2023, eu percebi que eu precisava ver algumas dessas metodologias e abordagens reconhecidas mundialmente em seus lugares de origem. Foi por isso que eu fui até a Finlândia para entender um pouco mais sobre a educação inovadora que eles aplicam por lá. Cheguei até a Indonésia na Green School, que é reconhecida mundialmente por aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos conectados com a educação ambiental, e fui até a Itália, onde eu me aprofundei ainda mais em Reggio Emilia e em Montessori. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Uma aula, um curso rápido que eu vou te contar um pouquinho sobre os princípios introdutórios de Reggio Emilia e também compartilhar algumas estratégias práticas para que você comece a aplicar na sua sala de aula. Vamos para a parte que interessa agora. Eu vou conversar com vocês um pouquinho, eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que vocês podem começar a usar agora mesmo, antes mesmo de comprar o nosso curso rápido. A primeira delas é a aprendizagem baseada em projetos. Quando a gente vai pensar na forma que a gente ensina, na forma que a gente vai organizar o nosso planejamento, a gente tem diferentes possibilidades. Por exemplo, a sequência didática que é muito usada no Brasil. Quando a gente vai se inspirar em Reggio Emilia, a gente vai usar muito projetos. A gente vai colocar a criança no centro da aprendizagem através da investigação. E uma das melhores formas de fazer isso é com perguntas e através de um projeto sobre algum tema específico que as crianças demonstram interesse e que elas vão investigar sobre ele. E como vai acontecer essa investigação? Através de uma primeira pergunta norteadora que você vai estimular, vai jogar uma faísquinha para as crianças para que elas comecem a fazer novas perguntas. Quando a gente pensa em projeto, tem sempre um produto final. Mas quando a gente vai pensar em Reggio Emilia, a gente vai pensar no processo, nesse percurso que a criança vai ter até chegar nesse produto final, que pode ser definido no começo do projeto, mas ele também pode mudar no caminho, no percurso que as crianças fazem a partir da curiosidade que elas têm. E um dos pontos que é muito importante para que essa aprendizagem baseada em projetos funcione é a organização do nosso ambiente. Então, o ambiente como terceiro educador. Quando a gente pensa no ambiente como terceiro educador, a gente vai pensar que o nosso espaço ele precisa ter sentido, ele precisa ter significado. As crianças precisam se sentir pertencentes a esse espaço para que elas se sintam confortáveis para explorar, para que elas se sintam autônomas, para que elas tenham independência nesse lugar, nesse espaço. Então a gente vai organizar a nossa sala de aula com algumas áreas de exploração, mas também pensando em como eu deixo materiais acessíveis para as crianças. E aí vem um ponto que eu acho super importante a gente conversar. Quando a gente vê essas imagens, às vezes, de salas inspiradas em Reggio Emilia, a gente pensa em lugares que têm um mobiliário muito específico e que às vezes parecem até coisas muito caras. Mas quando a gente pensa mesmo na origem de Reggio, Reggio é uma abordagem que é para ela ser acessível e por isso que ela consegue ser tão bem adaptada para a nossa realidade brasileira. Por que eu estou contando isso? Porque você vai usar muito materiais não estruturados. O que são materiais não estruturados? Praticamente qualquer coisa. Você vai conseguir olhar à sua volta e trazer materiais para sua sala de aula que podem se transformar em novas coisas, em novos objetos, o que vai auxiliar muito a aprendizagem baseada em projetos, porque as crianças elas vão estar sempre transformando alguma coisa em busca de respostas. Então, o material não estruturado ele pode ser um botão perdido, pode ser um rolinho de papel higiênico que
acabou, que você pode trazer para a sala de aula uma caixa de papelão. Então você tem 1000 possibilidades, retalho de tecido, retalho de papel. Então tem como você explorar de diferentes formas e colocar de uma forma organizada na sua sala de aula para que as crianças tenham acesso a isso, para que elas consigam se inspirar, fazer novas perguntas, transformando materiais que teriam um uso diferente. E como você vai fazer isso? Através da documentação pedagógica. Quando a gente observa o que as crianças têm como interesse, como foco, a documentação pedagógica ela fica super rica. E ela vai te trazer muitas pistas do que você precisa fazer na sua sala de aula em um novo projeto. E agora que você já descobriu todas essas estratégias que se inspiram em Reggio Emilia, eu quero te contar um pouquinho sobre como o nosso curso rápido vai te ajudar nesse caminho, nesse percurso dentro da sala de aula. No nosso curso rápido, você vai ter acesso a uma aula de 1h30, que ela é direto ao assunto. Nessa aula, eu vou trazer o contexto teórico sobre essa abordagem que é reconhecida mundialmente e vou te mostrar através de uma forma muito prática com um projeto de 6 semanas como que você vai usar ela na sua sala de aula, como que você vai aplicar na sua rotina. Então, através desse projeto, você vai ter ideias sobre como trabalhar aprendizagem baseada em projetos, organização do seu espaço, documentação pedagógica e muito mais. Você vai ver o interesse das crianças voltarem para a sua sala de aula e o que é mais importante, você não vai precisar gastar muito na hora de organizar seu espaço porque ele foi todo pensado com materiais não estruturados. Além desse projeto, que é um e-book com as 6 semanas planejadas aula a aula, você vai ter acesso a um super bônus, que é um portfólio online editável no Canva, que você pode usar para compartilhar com as famílias sobre todo esse processo, o que as crianças estão descobrindo. E através desse portfólio, você também vai conseguir entender um pouco mais sobre a documentação pedagógica, pensando nos focos que você vai observar. Até porque eu sei que quando a gente começa, é muito difícil a gente começar sem uma base. E a partir desse projeto, tenho certeza que vão surgir outras ideias para que você crie os seus próprios projetos e que você estimule muito mais as crianças. Então, se você quiser se inscrever, participar, assistir essa aula e mudar a sua forma de ensinar, clica no link aqui embaixo e se inscreve no nosso Curso Rápido Reggio Emilia. Te vejo na nossa aula, um beijo e até lá!